Caso de repercussão, ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, votou hoje para manter a prisão do ex-jogador de futebol Robinho, condenado por estupro. Nesse momento, o placar está em 5-1 para manter Robinho preso. Vamos acionar nossa reportagem? Misael Mainetti, ao vivo com a gente, vai trazer as últimas informações e atualizações acerca desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Seja bem-vindo, Misael. Bom trabalho para você. Correto, a ministra Carmen Lúcia votou contra a soltura de Robinho. Muito boa tarde a você, Daniel, e a você que acompanha o Fast News aqui na Jovem Pan. Ela, a única mulher no STF, no Supremo Tribunal Federal, votou contra a liberdade do jogador Robinho, o Robson de Souza, que foi condenado pelo crime de estupro na Itália. Com isso, até agora, a gente tem um placar de 5 votos pela manutenção da prisão, ou seja, pela continuidade da prisão, e um voto contrário, ou seja, um voto a favor para que Robinho responda em liberdade. Vou contar para vocês os ministros que até agora votaram contra a soltura de Robinho. A gente tem então esse último voto de Carmen Lúcia, né? Os ministros que defendem que ele continue preso. Carmen Lúcia, também temos o relator do caso, Luiz Fux, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Cristiano Zanin. Gilmar Mendes é o ministro que votou a favor da soltura de Robinho para que ele permaneça sendo julgado em liberdade. Gilmar Mendes argumenta que o processo ainda não esgotou todas as possibilidades de recurso no Brasil. Lembrando que a gente está falando de uma votação que acontece em plenário virtual no Supremo. Os outros 5 ministros ainda não se manifestaram, tendo maioria. Aí, no caso, por exemplo, de um ministro votar contra a soltura de Robinho, a gente vai ter maioria e tem o caso fechado. Mas esse caso ele vai ficar aberto até o dia 26 deste mês, portanto a gente vai continuar acompanhando. Os ministros hoje ainda podem votar. Falando desse último voto, a ministra Carmen Lúcia pontuou o seguinte, que mulheres em todo o mundo são submetidas a crimes como esse, e ela disse ainda que toda mulher nessa cultura, ela usou a palavra desgraçadamente, numa cultura que desgraçadamente se encontra ainda presente de violação à dignidade de todas, então ela falou sobre impunidade em relação a Robinho. A gente vai continuar acompanhando o caso do ex-jogador. Daniel? Perfeito, Misael Mainetti trazendo as últimas informações. Ele segue acompanhando essas movimentações no Supremo Tribunal e, claro, caso algum ministro acabe registrando o voto, ele volta na programação com essa atualização.